Podcast Conversas sem Batina. Olá a todos, então bem-vindos a mais um podcast Conversas sem Batina, em que eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa com o nosso querido Padre Adelino sobre vários temas vários temas ligados à Igreja Católica. Bem-vindo mais uma vez, Padre Adelino. Muito obrigado. Obrigado por estar sempre aqui disponível para estas conversas. Hoje vamos falar sobre um tema, um tema sui generis. Sui generis, acho que é uma boa descrição sobre o que é que vamos falar. Sim. Eu acho que sim, porque hoje falamos sobre um conceito que foi aparecendo e que, entretanto, as pessoas acham que é um conceito válido, que é o que é isso ser católico não praticante. Eu começo pela pergunta sacramental, que é a pergunta para 100 mil euros. Ou para 1 milhão de euros, como se diz nos Estados Unidos. Lá em mais dólares. O que é isto de ser católico não praticante? Epá! É assim, primeiro, para mim, pessoalmente, esse conceito pura e simplesmente não existe. Mas pronto. Para aquilo que acho que é o entendimento geral, é alguém que se diz católico, portanto que foi batizado, mas que não frequenta. Portanto, acho que isso é fácil de percebermos. O que é que de uma forma geral se diz o que é um católico não praticante. Para mim isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque para mim um católico é alguém que pratica, que frequenta a igreja. Sim, até porque por isso é que é católico. Eu, por exemplo, eu também quando era... Exato, por isso é que eu digo que é católico, não é praticante, não praticante, é católico. Por exemplo, eu quando era puto, joguei futebol. Não tinha jeito, não é? Mas joguei futebol. Portanto, és futebolista não praticante. Pois, neste momento não pratico, mas sou futebolista, porque, pronto. É lógico. Eu também costumo dizer a brincar que quando andava na escola primária queria ser médico, portanto sou um médico não praticante. Não praticante, exatamente. Não, porque, vamos lá ver. Estamos a brincar um bocadinho, mas... Sim, porque é mesmo para brincarmos, porque isto convém aqui desmistificar algumas coisas. Eu confesso que já perdi aqui um bocado a paciência de discutir com as pessoas o conceito do católico não praticante. Porque eu já disse a algumas pessoas, desculpa lá, mas tu não és católica, tu és cristã. Acreditas em Cristo, ok, tudo bem, mas se não praticas portanto, uma religião, seja ela qual for, seja católica, seja evangélica, seja o que for, tu não és, então não podes ser católico, és cristã, tudo bem, não tem problema, tens a tua forma de lidar com as coisas, mas quer dizer, essa coisa do católico não praticante, quer dizer, o que é isso? No fundo, exato, sim. No fundo é mesmo, isso. Sim. Era aquilo que estávamos aqui a falar, porque vamos lá ver, uma pessoa ir a pé a Fátima não faz dela uma católica, não é? Pois, ir a pé a Fátima não faz de ninguém mais ou menos bom, portanto não é por alguém ir a pé a Fátima todos os anos, mais que uma vez por ano, uma vez ao longo da vida, sei lá. Não é isso que faz de alguém melhor ou pior, não é isso que faz da pessoa alguém que de facto vive a sua fé. Pelas melhores razões que eu possa ir que levem essa pessoa a ir a pé a Fátima. Tem que haver, ou seja, isso é só um momento. Tem que haver aquilo que é a vivência do dia-a-dia, tem que haver aquilo que é o testemunho cotidiano, tem que haver o meu empenho na própria comunidade cristã, porque se isso não existe, esse ir a pé a Fátima também. Eu vou a pé a Fátima como vou a pé a Faro, ou como vou a pé a Beja, ou sei lá. Tem o mesmo valor, ou seja, ir a pé a qualquer lado, ou pela caminhada da coisa. Se pelas minhas intenções que levam alguém a ir a pé a Fátima, no caso, se não há vivência, ou se isso não leva a algo concreto depois na vida do dia-a-dia, naquilo que é o empenho na comunidade cristã, não é só ser boa pessoa, isso. Claro que isso é muito importante, isso é essencial. Mas eu tenho que demonstrar que sou boa pessoa. Na minha vida concreta, tenho que demonstrar que me empenho naquilo que é a vida
como batizado para ajudar a construir a comunidade. Porque senão, pronto, se fica só ali, não podemos dizer que é praticante. Foi... Sim. Sou no máximo um peregrino eventual. Exatamente. Porque, vamos lá ver, o católico tem um conjunto de obrigações, portanto, perante a sua fé, que as deve cumprir. Eu gosto mais de chamar compromisso. Sim, compromisso, exatamente. Mas entendemos. Mas há mínimos, não é? Quer dizer, deve pelo menos portanto, ir pelo menos uma vez por semana na celebração da Eucaristia à comunitária. Eucaristia, exatamente. Deve de celebrar os sacramentos que, portanto, de toda a sua vivência cristã. Portanto, e isso são, lá está, compromissos que o católico deve de assumir. Realmente, se uma pessoa não vem à missa, não pode ser... Acho que isso é básico, não é? Pronto, podemos ter todas as razões, eu compreendo, não compreendo todas, compreendo bastante. Razões que levam alguém a não poder participar naquilo que é a celebração da Eucaristia. Mas o facto é que se alguém, de facto, abertamente diz que não quer participar, é isso. Tem a sua liberdade, mas aquilo que são as definições das coisas, eu acho que temos que ser coerentes com as coisas. Há pessoas que dizem que não precisam de vir ouvir o padre portanto, para expressar a sua fé. Eu nunca percebi muito bem o que é que isso queria dizer, porque lá está, nós quando vamos à Eucaristia nós estamos a ouvir a palavra de Deus. Sim, não é? A palavra ouvir o padre. O padre é pode ser alguém que também está a participar na celebração e alguém que pode ajudar a Assembleia a celebrar. A única altura em que efetivamente nós ouvimos o padre é quando o padre está a dar homilia, não é? E mesmo aí devia ser sobre a palavra de Deus que acabamos de escutar. Exatamente, portanto, ou seja, falta aqui algum conceito, portanto, nas palavras, quando as pessoas dizem que são católicas não praticantes, eu acho que as pessoas não estão a perceber bem aquilo que estão a dizer. Lá está, isto é aquele tema complexo. Não é? Aquele tema que nós muitas vezes brincamos com ele, mas é um tema complexo. Porque, claro, nós não estamos aqui a querer ofender ninguém, nem pouco mais ou menos. Não estamos a julgar nada, estamos a julgar só a expressão em si. Exatamente. Não estamos a julgar ninguém. Agora, as pessoas, cada uma delas deve realmente, porque quando me dizem, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Nossa Senhora de Fátima, pronto, tudo bem, a pessoa é cristã porque acredita em Cristo, mas não pode ser católica, porque se não faz básico... O ser católico, digamos assim, perdão, o ser católico não é só dizer que sou batizado. Sim. E até posso ter sido batizado, bem, é o meu caso sim, mas fui batizado quando tinha 1 mês e meio, não quer dizer que os meus pais e os meus padrinhos é que disseram que eu era batizado, que eu era católico. É preciso que depois eu também sinta esse chamamento, é preciso que depois eu ponha isso em prática. Não é só por ter sido batizado há mais ou há menos tempo que faz de mim católico. O que faz de mim católico é isso, claro que sim, o batismo é a porta de entrada, mas é depois toda a outra vivência, de todos os sacramentos, da forma como eu demonstro o amor de Deus aos outros, da forma como eu me integro dentro da comunidade a que eu pertenço, dentro da comunidade a que eu quero pertencer, etc. Não é só assinar uma folha e está feito. Quer dizer, implica muito mais do que apenas isso. É por isso que o sacramento do crisma é o sacramento da confirmação, não é? Quando cada um, já no seu estado jovem ou adulto, vai no fundo confirmar. Há muitos também, há muitos que não é uma confirmação, há muitos que estão pela primeira vez a dizer, porque se calhar nunca estiveram ligados à igreja e depois vieram para a igreja e quiseram fazer esse momento, e aí fazem aliás, primeiro têm de sempre fazer o batismo e a primeira comunhão, certo?
Ou estou a baralhar? Sim, o batismo é o primeiro dos sacramentos, é sempre a porta de entrada, não se pode celebrar outro sacramento sem o batismo. Mesmo quando, se uma pessoa vier, portanto, adulta, para fazer... Sim, primeiro batismo. Exatamente. Nós podemos batizar adulto, aliás, nos primeiros tempos da igreja não havia batismos de criança. Exatamente. E a quaresma surgiu, também tem a ver com isso, mas isso pronto, fica para outra conversa. Aliás, Jesus Cristo foi batizado, não é? Já bem em adulto. Para nos demonstrar também, de facto, aquilo que ele veio fazer. Ele não precisava de ser batizado, como é lógico. Mas é para nos mostrar... Pronto, o ensinamento dele era muito pelo testemunho. Ele não dizia só... vós temos que rezar. Façam isto, façam aquilo. Ele fazia, vezes como eu fiz, fazei vós também. Exatamente. E o batismo é também isso. Mas, no fundo, depois, o crisma acaba por ser... Mesmo existindo um batizado, ou um batismo em adulto, em que é o próprio que diz que quer o batismo, mas, portanto, o crisma acaba por ser também a confirmação daquilo que também acaba por fazer mesmo já em adulto. Por isso existem aqui muitas formas. Eu por exemplo, e com o devido respeito por todas as confissões religiosas, como é óbvio, eu nunca ouvi ninguém dizer que é anglicano não praticante ou muçulmano não praticante. Muçulmano. Bom, os muçulmanos então eles têm regras muito mais. Se calhar há alguns que até pronto, de família, de nascimento, até nascer numa família muçulmana, entretanto, não conheço nenhum caso em concreto, mas entretanto, caso de alguém. Nunca vai dizer que é muçulmano não praticante. Pois, é muçulmano. Portanto, alguém que seja evangélico, eu nunca ouvi ninguém dizer que é evangélico não praticante. Portanto, o catolicismo também, lá está, tem regras, não é? Tem regras como tem todas as outras... Regras não, compromissos. Mas são regras, claro. E cada católico tem um compromisso. E o compromisso mínimo é ir à Eucaristia pelo menos uma vez por semana. Se uma pessoa não vai pelo menos uma vez por semana, quer dizer, tudo bem, há momentos em que se calhar a pessoa não consegue ir, ou porque está doente, ou porque está num sítio onde não há celebração. Isso aí. Nada disto é exatamente. Exceções, claro que sim, nada é absoluto. Que é para depois as pessoas não dizerem à missa e pá, é só o pescado da lista, só é assim um bocado... Não somos, apesar de nos quererem, portanto, de quererem dar esse rótulo à Igreja Católica, a Igreja Católica não é assim tão má nesse ponto, atenção. A Igreja Católica é muito boa, em tudo. Nós, depois é que podemos entender bem as coisas ou não. Exatamente. Aliás, é engraçado, mas isso também ficará para outro podcast, porque se nós analisarmos aquilo que são os compromissos e as regras que existem dentro das celebrações católicas, em comparação com muitas outras confissões religiosas, algumas delas cristãs, se calhar... Até porque o que nós temos não são propriamente... O que nós temos são gestos litúrgicos e que nos ajudam a celebrar em comunidade, não são propriamente obrigações, tens que fazer assim. Exato. Há muita liberdade, digamos assim. Temos gestos e se celebramos em comunidade, tem que haver um mínimo de alguma coisa que nos congregue, não é? Por exemplo, quando escutamos as leituras estamos sentados. Se não fosse mais ou menos definido isso, um estava de pé, um estava sentado, um estava de joelhos, outro estava deitado, sei lá. Cada um podia estar como lhe apetecesse, pronto. Tem que haver um mínimo de uniformidade, porque celebramos em comunidade. Em casa, quando cada um reza sozinho, cada um é que... Jesus dizia, olha, quando quiseres rezar, entra no teu quarto e reza ao teu pai. Isso. Mas podes rezar como quiseres, podes sentar, podes deitar. E em qualquer forma, portanto, em qualquer das formas portanto, é válido. Aliás, nós tivemos, durante o período de pandemia, em que tivemos muito tempo sem missas em comunidade, não é? Em que tínhamos de, entre aspas, assistir
assistir à missa via televisão, via redes sociais, quando havia essa Era possibilidade. praticamente assistir. A ideia era que, pronto, que continuar a criar alguma ligação pronto, entre a comunidade, né? E que se participasse de forma diferente. Claro, quando estamos sentados à frente de um ecrã, o tipo de participação é muito relativo, não é? Exatamente. Pronto, quando estamos sentados à frente do ecrã, para assistirmos a alguma coisa. Quando estamos à frente do ecrã, sempre às vezes mexemos no telemóvel. Não é que não o façam também nas celebrações presenciais, mas pronto, não é. Há sempre as estações. Essa forma foi o que se encontrou dentro de uma coisa que foi a pandemia, que ninguém sabia como é que havia de agir e, portanto, tenho a certeza que cada um fez aquilo que achava melhor para continuar a manter também um mínimo de ligação à comunidade. E ser católico, e estou a fazer aspas, praticante, passa também por aí, para, mesmo no meio dessas dificuldades e dessas em concreto, continuar a ter alguma ligação. Porque ser católico é de facto ter ligação à própria comunidade, é caminhar cada um individualmente, claro que sim, mas sempre em comunidade. Nós temos que dar testemunho de comunidade. E quando não praticamos, não é? Portanto, estes testemunhos e esta vivência em comunidade também, não podemos dar um bom testemunho daquilo que é a nossa vivência enquanto cristãos, enquanto católicos, porque e aí também gostei. Nós ficamos chateados quando nos apontam o dedo disto ou daquilo, ou quando falam mal, mas também pensamos, também, o que é que eu fiz para isso ser diferente? O que é que eu faço de que forma é que eu respondo a essas interpelações? No fundo são interpelações. Como é que eu me ponho perante isso? Exato. É um tema, pronto, lá está, é um tema que gera às vezes bastante boa disposição, porque, claro que vamos brincando um bocado com este termo, porque... Sim, de facto, o termo em si... Seguidamente havemos dizer que somos desportistas, mas não praticamos, não é? Exato, sim. Eu sou um bocado isso. Eu sou desportista porque estamos naquela fase, não é? Em que existem muitas festas e eu faço muito desporto, nomeadamente levantamento do copo, não é? Pronto. Seja um tipo de desporto. Basicamente. Mas isso é daquelas coisas que, pronto, um dia haveremos de conseguir perceber o que é isto do católico não praticante. É aquilo que nós esperamos. Para mim é isso, é aquilo que eu dizia há pouco. O conceito em si, mas uma vez, não estamos a julgar ninguém em concreto, não estou a julgar ninguém. Exatamente. Nem em concreto, nem em abstrato, não estou a julgar ninguém. De facto, não faz sentido. Para mim, o católico é alguém que pratica e, portanto, é um católico. Claro. E tem de praticar. Claro, é isso. É daquelas coisas. Tal como um evangélico tem de praticar, um anglicano tem de praticar, uma testemunha de Jeová tem de praticar, e nós... Exato, é isso mesmo. E o católico tem de praticar. Por isso praticar passa por isso, pela celebração em comunidade e depois na vida concreta. Exatamente. Bom, estamos então a aproximar-nos aqui do final do nosso podcast. Hoje este aqui foi um pouco mais curto, mas também, pronto, porque a realidade é que, tanto andamos aqui à volta deste tema, vão continuar a haver os chamados católicos não praticantes. Também cabe a cada um de nós explicar às pessoas o conceito daquilo que é um católico. Sobretudo dar-nos testemunho disso para que esses que se dizem católicos não praticantes passem a ser católicos. Exatamente. Mais uma vez, com aspas, praticantes, ou seja, que aqueles que ou nunca vivenciaram essa experiência de viver em comunidade e celebrar em comunidade, ou aqueles que alguma vez já fizeram isso, por um ou outro motivo deixaram de partilhar este dom de sermos batizados, deixaram de partilhar isso na vida da comunidade, também possam voltar. Isso também parte daquilo que é o nosso testemunho, a nossa forma de viver e de demonstrar as coisas. Muito bem. Então, o nosso podcast Conversas Sem Batina fica por aqui. Teremos o nosso próximo dentro de 2 semanas, em que
portanto, traremos um novo tema. Eu penso que adivinharão qual é o tema do próximo podcast, uma vez que será na semana antes das Jornadas Mundiais da Juventude. Com certeza que vamos falar sobre a JMJ. Por isso, mais uma vez agradecer ao Padre Adelino a disponibilidade para estar aqui nestes podcasts, e a todos vocês, mais uma vez, façam-nos chegar as vossas sugestões, as vossas dúvidas, as vossas questões. Podem colocar aqui as questões que quiserem, que o Padre Adelino de certeza que estará na disposição. Responder, sim, pelo menos tentar aquilo que são os meus conhecimentos e a minha vivência. Exatamente, que é o mais importante, que é para isso também que estamos a fazer estes podcasts. Portanto, para vocês todos, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. E até à próxima.